A morte do rei Carlos XII da Suécia, em 30 de novembro de 1718, na fortaleza de Fredriksten, Noruega, permanece um dos maiores e mais intrigantes mistérios da história europeia, gerando debates e especulações por séculos. Nascido em Estocolmo em 1682, Carlos XII ascendeu ao trono sueco em 1697, transformando a Suécia em uma potência europeia dominante, com grande influência no cenário político e militar do continente. Seu reinado foi marcado por intensas e prolongadas campanhas militares, especialmente durante a Grande Guerra do Norte, que se estendeu de 1700 a 1721, um conflito que redefiniu o equilíbrio de poder na Europa. Nesse conflito de grande escala, ele enfrentou uma poderosa e diversificada coalizão que incluía a Dinamarca-Noruega, a Saxônia-Polônia-Lituânia e a emergente Rússia, liderada por Pedro, o Grande. No início do século XVIII, a Suécia exercia um domínio considerável sobre o Mar Báltico, e Carlos XII buscava expandir ainda mais seu império, consolidando sua hegemonia regional. Como um monarca absolutista e um líder militar talentoso e carismático, ele era uma figura central e temida na política europeia da época, conhecido por sua audácia e determinação. A Grande Guerra do Norte eclodiu quando nações vizinhas, como a Rússia de Pedro, o Grande, buscaram ativamente reduzir a influência sueca e contestar seu domínio no Báltico. Em 1718, Carlos XII invadiu a Noruega com o objetivo estratégico de forçar a Dinamarca-Noruega a sair da guerra, permitindo-lhe concentrar suas forças restantes contra a Rússia. O cerco à fortaleza de Fredriksten, uma posição estratégica crucial perto de Auden, Noruega, tornou-se um ponto crucial e decisivo dessa campanha militar. Durante uma inspeção noturna das trincheiras, o rei foi atingido na cabeça por um projétil, morrendo instantaneamente, um evento que chocou a Europa e mudou o curso da história. A causa exata de sua morte tem sido objeto de intenso debate e especulação por séculos, com diversas teorias tentando explicar o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. A versão oficial e mais amplamente aceita é que Carlos XII foi morto por um tiro disparado por um soldado inimigo da fortaleza, um ato de guerra comum na época. No entanto, uma teoria persistente e intrigante sugere que ele foi vítima de um assassinato tramado por elementos dentro de seu próprio exército ou governo, que desejavam o fim da guerra. Os possíveis motivos para tal assassinato incluíam o desejo de pôr fim à guerra prolongada e custosa, e instalar um novo monarca mais propenso a negociar a paz e estabilizar o reino. Outra teoria é que Carlos XII foi atingido por uma bala perdida, disparada acidentalmente por um de seus próprios soldados, um trágico acidente em meio ao caos do cerco noturno. A investigação da morte foi dificultada pela falta de evidências concretas e pelas circunstâncias caóticas da época, tornando difícil discernir a verdade dos fatos. A autópsia realizada no corpo do rei não foi conclusiva, e os relatos de testemunhas oculares eram frequentemente contraditórios e inconsistentes, adicionando mais camadas ao mistério. Além disso, a política da época e o desejo de proteger a reputação da Suécia podem ter influenciado a forma como a investigação foi conduzida, possivelmente ocultando informações. A morte de Carlos XII marcou o fim do Império Sueco como uma grande potência europeia, encerrando uma era de domínio e expansão militar. O Tratado de Nystad, assinado em 1721, encerrou formalmente a Grande Guerra do Norte, cedendo vastos territórios suecos à Rússia e redefinindo as fronteiras da Europa. Isso solidificou a ascensão da Rússia como uma força dominante no Báltico e na Europa Oriental, mudando drasticamente o equilíbrio de poder no continente. Na Suécia, sua morte abriu caminho para a Era da Liberdade, um período de governo parlamentar e importantes reformas políticas, marcando uma transição para um sistema mais democrático. Hoje, a Fortaleza de Fredriksten é um monumento histórico preservado e uma atração turística popular na Noruega, atraindo visitantes de todo o mundo. Os visitantes podem explorar suas imponentes muralhas e aprender sobre sua rica história, enquanto contemplam o mistério duradouro da morte de Carlos XII, que ainda ecoa em seus corredores. A morte de Carlos XII da Suécia continua sendo um mistério fascinante, alimentando debates e especulações entre historiadores e entusiastas até hoje, sem uma resposta definitiva. Seja por fogo inimigo, assassinato premeditado ou um trágico acidente, sua morte teve um impacto profundo e duradouro na história da Suécia e de toda a Europa.
A história de Carlos XII e sua morte enigmática em Fredriksten são um tema cativante para entusiastas da história e investigadores amadores, que buscam desvendar os segredos do passado.